Muito bem, minha gente, estamos agora com a Hora da Verdade, do programa Hildebrando Marques, que é uma sequência. Olha aqui, nós convidamos autoridades, políticos, empresários de vários segmentos de nossa sociedade. E hoje eu convidei aqui uma pessoa que é líder de uma categoria que é uma categoria que é muito trabalhada e precisa de uma liderança na frente para fazer as suas reivindicações. Meu pai e minha mãe diziam que professor e professora são os nossos pais fora de casa. São responsáveis pela nossa educação e para a nossa iniciação no mundo. Então eu aprendi a respeitar, porque o meu primeiro professor foi um professor, depois foi professora. Nisso eu tinha esse conceito que meu pai e minha mãe me ensinaram, de que fora de casa o professor e a professora são os nossos segundos pais. E hoje eu vou falar aqui com a líder da categoria dos professores e professoras da região, que é a professora Mercedes Silveira, do Sindiprof, do Sindicato dos Professores de Carpina e da região. E ela tem muito trabalho à frente desse sindicato, mas tem dado resultado, tem alcançado vitórias, mas tem que ter dores de cabeça, mas ela sai traçando isso de uma maneira muito categórica. Professora Mercedes Silveira, o meu abraço, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui. Boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, né, a todos os internautas, a você, aos que estão aqui presentes. É aquilo que você diz, é uma tarefa árdua, a gente tem se desdobrado, não fazemos mais porque falta tempo, mas a luta é muito grande no nosso mundo sindical. Nós estamos aqui para o que você perguntar, sabendo eu responder, estarei aqui para responder. E sempre nunca deixou, pelo menos comigo, nunca deixou pergunta sem resposta. Professora Silveira, estamos ao vivo pelo Instagram e a gente vai começar essa conversa aqui com a professora Mercedes Silveira. Os professores, de uma maneira geral, e professoras, professora Mercedes, que você conduz através desse sindicato, porque categoria de profissionais que não tenham à frente um sindicato, uma associação, é mais sofrido ainda. E a categoria dos professores, ou seja, os trabalhadores em educação, sempre tem muitas reclamações, porque às vezes o piso não é pago direito, pode giz e outros atributos que são da sua categoria. Como é que anda o piso da categoria dos professores em Carpina e na região onde a senhora é líder desse pessoal? Vou começar por Macaparana, né? Macaparana a gente trava uma luta muito grande com o prefeito de lá, porque, como você falou, o professor é o segundo pai, é o pai fora de dentro de casa e às vezes é mais pai do que os próprios pais. É verdade. Que ele conduz, além de o saber, ainda tem que dar aquelas orientações à educação doméstica que muitos pais estão deixando de fazer. E lá em Macaparana, o prefeito, que ele é aliado ao deputado Antônio Moraes, Paquinha, eles tirou muito direito dos nossos professores. Lá nós temos travado, o ano passado, carro de som nas ruas, ação na justiça. Ele esse ano já mandou o projeto de lei de reajuste, porém ele tirou muitos direitos dos nossos professores e a gente tem uma luta grande lá em Macaparana. Aí a gente veio para Vicência ontem, por esse horário assim, eu estava sentado com a secretária de Educação do município de Vicência, o prefeito, e o reajuste será concedido. Não vou dizer quando aqui, porque marcamos uma assembleia com os professores para a próxima quinta-feira,
dia 3, às 10 horas da manhã, no Colégio Luiz Maranhão, onde eu vou esperar que vou explicar algumas coisas, e o próprio prefeito é quem vai dar essa notícia aos professores, quando é que vai pagar e como vai ser o retroativo. Eu quero que ele mesmo dê essa resposta, porque estará também na Assembleia convocada pelo sindicato. Mas já foi acordado? Já foi acordado, já está tudo ok, graças a Deus. Aí a gente vai para Itaquitinga. Ontem eu passei a manhã toda nas ruas de Itaquitinga, dentro do carro de som, que o sindicato tem um carro de som, rua abaixo, rua acima, informando o descaso do prefeito Patrick com a educação de Itaquitinga, né? Na legislação municipal de Itaquitinga, a lei diz o seguinte: se um professor fizer uma seleção para fazer um mestrado ou um doutorado, de acordo com a legislação municipal, ele tem que ser liberado para esse estudo. E o prefeito Patrick, ele não está nem aí para olhar a lei municipal. Ele só libera quem ele quer liberar. E aí também tomei conhecimento que até agora ele não chamou nem ele, nem secretário para negociar o reajuste salarial, mas eu já soube uma conversa que vem de lá de dentro, que ele, junto com a assessoria jurídica dele, está querendo mandar um projeto para tirar direitos dos nossos professores. Então, antes que o projeto chegasse na casa, eu já deixei a população e os nossos professores já atentos, porque se chegar um projeto para os vereadores não votarem um tipo de projeto desse. Porque eles falam que o problema maior são os professores antigos lá de Itaquitinga, que aposentou-se com a paridade e a integralidade, que você conhece muito bem isso. E aí ele não pode dar o reajuste a quem está na ativa agora, porque vai ser contemplado os inativos. O governo do estado massacra muitos nossos professores da rede estadual com essa visão de não dar aos da ativa, ou então dar o salário dos professores da ativa de uma forma para não como gratificação, para não contemplar os inativos. E aí é como se o professor, depois que viveu uma vida de 25 anos ou 30 anos em uma sala de aula ou mais, eles não tivessem mais nenhum valor. Porque, Idelbrando, você sabe, o que você é hoje, o que qualquer cidadão hoje tem uma boa profissão, é porque estudou. A educação é quem transforma as pessoas. Exatamente. Pode ser o mais pobre que tiver. Eu digo isso porque eu sou uma professora que eu venho de lá de baixo. Eu já limpei mato, já põe ração para boi, marrei cabra no mato, mas eu estudei. E quando eu estudei, eu vi a transformação através da educação. Então eu estou dizendo isso porque eu vivi isso e sei que a educação... Até eu tenho um irmão que diz assim, tá vendo? Se eu tivesse estudado, eu seria feita a minha irmã. Hoje eu trabalho para minha irmã porque eu não estudei. Mas meus pais deram oportunidade a todos os filhos para estudar. Agora, eu gostava de estudar e gosto de estudar. Por isso que, graças a Deus, a gente pode dizer que tem um salário melhor, que pode ajudar uma outra pessoa, porque a educação é tudo. Então, aí o prefeito lá de Itaquitinga, ele quer tirar direito agora dos nossos professores, que eu conversava ontem lá em Itaquitinga. Foram essas pessoas que se dedicaram aqui a Itaquitinga. Porque hoje em dia se faz concurso público, vai pessoas de Nazaré, de Carpina, da região para trabalhar no município. Mas antigamente os professores eram dali. É aquele cidadão... Agora é o concurso, né? O concurso é aberto para todos. Mas no passado não era assim. Aqueles professores daquela cidade é quem compra no comércio, é quem vive na cidade, contribui numa igreja, em tudo. Então, tirar um direito dos nossos professores, eu não sou de acordo. E não é porque a gente vai ficando velho, né, que a gente completa 15 anos, parece que a gente é visto, é velho, não sei o que não.
a gente tem que ser respeitado, o ser humano tem que ser respeitado, e o professor mais ainda, porque esse é o que faz transformar. É o que transforma a vida das pessoas. Aí a gente vem vamos sair de Itaquitinga, vamos vir para aqui, para Carpina, que embora o nosso sindicato tenha 12 cidades, mas infelizmente nem todos os professores dos outros municípios quiseram ainda filiar-se ao nosso sindicato. E a gente já tem muito trabalho, então vamos trabalhar com aqueles que a gente já tem. Ainda tem professores em alguns municípios que não são sindicalizados. Ainda estão pensando que o céu é perto. Aí vimos para Carpina. E quando vem o aumento, vai para eles também? Porque quando o sindicato briga para tudo, né? Isso aí, minha gente, isso é o que esperar e mossegar nas costas dos outros, porque o sindicalizado, ele paga aquela contribuição e recebe esses benefícios, né? E a categoria junta, quanto mais junto, mais gente. Por exemplo, esse caso de Itaquitinga que está por aí, esse projeto do Patrick para a Câmara, para modificar, é preciso que se faça pressão. É preciso que os sindicalizados compareçam à Câmara no dia da votação, fazer pressão sobre os vereadores, porque essa luta não pode ser só dela. E quando você é professor ou professora que deixa de pagar uma mínima contribuição e fica esperando que a categoria, o sindicato consiga isso em favor daqueles que são sindicalizados, e vocês que são da categoria estão de fora, isso, me desculpem, mas é uma omissão muito grande. Isso é feio. Então, dos professores dos 12 municípios em que o Sindiprov atua, através da professora Mercedes Silveira, tem essa missão de estar junto às autoridades, secretário de Educação, prefeito, brigando por vocês. Então vocês têm que se juntar. A união faz a força, já diz o velho ditado. Pois não, professora? Aí a gente vem para Carpina, né? Carpina, a gente não sentou ainda com a prefeita, mas, no entanto, que eu não faço questão de sentar com o prefeito. Eu quero que ela designe um prefeito designe pessoas competentes para receber o sindicato. Porque, na verdade, quem resolve mesmo são os técnicos dos municípios. Então, Carpina, já sentamos com a assessoria da prefeita e a prefeita, porque tem duas coisas em Carpina. O ano passado, o prefeito Botafogo fez uma lei. O Instituto de Previdência já cumpre essa lei para nós aposentados. Mas os professores que estão na ativa, Botafogo não cumpriu. Fez a lei, mas não cumpriu a lei. Então, que é o enquadramento do professor quanto ao tempo de trabalho no município e ao grau de estudo. Então, chama-se enquadramento. Sentamos com a prefeita, com a equipe da prefeita, e agora em abril haverá esse enquadramento da lei ainda de 2024. E o piso a lei de Botafogo, que fez a lei, não cumpriu a lei. Entendeu? É muito bom. O que diz a lei? Né? Que o professor tem que ser enquadrado pelos estudos dele e pelo tempo de serviço. Não é só o piso inicial da carreira. Quanto mais o professor estuda, mais ele deve ganhar mais. E quanto mais tempo ele passa no magistério, mais ele ganha 5% a mais, que antigamente era chamado os quinquênios. Certo, Aí Botafogo não fez esse enquadramento para nossos professores da ativa, aqueles que estão em sala de aula. Nossos professores de Carpina estão ainda com o salário do ano 2018, porque o sindicato ingressou com ação na justiça. De 2018, viemos ganhar essa ação no ano 2021, mas foi quando foi enquadrado o salário do ano 2018 no ano de 2021. De 2021 para cá, a gente não tem mais reajuste de salário, nem o de 2019, nem o de 2020, aliás, nem o de 2021, nem 2022, 2023, 2024 e agora 25. Aí a prefeita, a gente propôs, a prefeita de Carpina, ela enquadrar o do ano passado e no segundo semestre a gente enquadrar o de 2025 com efeito retroativo a janeiro. Certo. Esta é a proposição do sindicato ao município. Já sabemos que vai ser feito o enquadramento. Agora, a prefeita, às vezes, ela não disse se vai fazer enquadramento
2024 ou já vai fazer 2025. Mas o que fizer, para a gente, servidor, é muito importante. Mas professora Mercedes, como foi? Porque a gente sabe que a senhora brigou muito pela sua categoria na gestão passada, que foram 8 anos. Né? E como foi esse seu relacionamento como presidente do sindicato e o prefeito do município de Botafogo? Como foi? Foi uma relação conturbada? Botafogo, ele, quando chegou em Carpina, ele dizia muito, gostava de trabalhar com mulher, mas a única mulher que ele não gostou de trabalhar foi comigo. Porque ele gosta de trabalhar com mulher, porque ele gosta de fazer com que as mulheres façam o que ele quer, ele se impor e as mulheres fazer o que ele quer, mas só que comigo é diferente. Eu sou uma mulher que eu venho lá de baixo, pé do chão, não tenho medo de pegar uma enxada hoje, limpar um mato, fazer... Deus, eu só preciso da graça de Deus para viver. Então eu não sou aquele tipo de mulher que se engana com um sorriso, nem com um empregozinho, nem com uma gratificação. O certo é certo. Então ele não gostava de me atender porque eu era durona. É o certo. E quando foi numa eleição aí, ele mandou me chamar para conversar, dizendo que já tinha não sei quantos anos, que não queria inimizade. Mas eu não tenho nenhuma raiva dele. Meu coração não carrega mágoa de ninguém. Mas amigos, negócios à parte. Certo. Então ele, nesse dia, né, ele disse aos assessores dele que estava chamando, porque queria uma conversa comigo. Mas depois eu senti que o que ele queria era que eu apoiasse ele para ele se eleger na última... O convite foi com outra intenção. Com outra intenção, e boba Mercedes não é. Aí quando eu percebi, eu disse aí, pronto, a única coisa que eu preciso é que ele dê o direito dos professores. Eu dei, tudo bem, não preciso de mais nada. O senhor que não era prefeito não deu, ele também não deu, e passou os 4 anos sem dar o direito dos nossos professores. Então, ele foi um péssimo prefeito para a educação de Carpina. Os professores que ingressaram no município, esses mais jovens, tem a maioria, né? Tem aqueles que devem favores, que gostam dele, mas a maioria tem um maior, assim, tristeza, um mal-estar, que ele era arrogante, falava mal dos professores. Então, os professores não gostam de seu Manuel. Né? E ele não me deixou nenhuma saudade. Ele nunca estudou, já veio estudar no final já de idade para ser prefeito, fez lá uma alfabetização. E ele é inteligente, não diga que ele não é inteligente, porque ele é inteligente. E ele acha, porque ele ser inteligente, ele não precisava de estudo e nem precisava valorizar um professor. E também... Ou subestimar a categoria, né? Exatamente. Então a gente sofreu muito aqui em Carpina com o seu Manuel Botafogo. Peço a Deus que, embora eu sempre digo, eu não tenha votado nessa prefeita, mas eu torço que ela faça um bom trabalho para que ele não venha reacender das cinzas e aparecer aqui de novo. Mas me diga, Botafogo ainda assim ainda deixou esse saldo negativo para você dessa lei que foi criada e não foi aplicado. Não foi aplicado. E ora, que ele poderia, no final das luzes, no apagar das luzes, ter aplicado. Porque no dia 10 de dezembro, ele colocou de um dinheiro extra da União, quase 6 milhões de reais no bolso. Ninguém sabe o que ele fez com esse dinheiro. Porque até hoje a gente não vê... Mas é dinheiro do Fundef? Dos precatórios do Fundef. Precatório do Fundef, esse que a gente está aí na luta para fazer a divisão entre nossos professores. E Botafogo recebeu a parte da prefeitura, que é os 40%. Infelizmente, ninguém sabe com que ele gastou. Mas vamos pular de Botafogo, que eu vou para a Lagoa do Carro. Certo. Hoje, sentamos com a secretária de Educação de Lagoa do Carro para fazer os ajustes do projeto que vai ser enviado à Casa Legislativa para o reajuste dos nossos professores. Aí disse, mas Mercedes, por que só agora sentou? Todo prefeito, com exceção de Patrick, porque ele lá é reeleito, mas todos os prefeitos que
ingressaram como prefeito esse ano, o sindicato dá uma pausa, porque eles têm que sentar, arrumar a casa, se situar, para poder a gente começar a cobrar. Então, hoje sentamos com a secretária de Educação do município da Lagoa do Carro e um assessor jurídico dela. Fizemos os ajustes, comparamos as tabelas do reajuste salarial dos professores, porque o professor, tanto, ascende pelo grau de formação como por tempo de serviço, e esse projeto será encaminhado à Casa Legislativa. Só não posso dizer, você vai ser pago no final de abril, não, porque falta ainda o prefeito dizer será. Isso aí... Vai para a Câmara, depois vai para a sanção do prefeito. Do prefeito. Que agora é Zé Luiz. José Luiz. Limoeiro. Estão fazendo... Eu estou gostando do trabalho lá de Lagoa do Carro. A secretária é muito organizada, sabe o que está fazendo, entende de educação. Isso é bom. É um ser humano que não é perseguidor, é um ser humano assim preocupado com nossos professores, aqueles professores readaptados. Ela tem uma preocupação, é uma secretária muito generosa, tem um coração maravilhoso e sabe o que é educação. Entendeu? Porque às vezes não é só ser bonzinho, tem que saber o que está fazendo ali. Olha, mas o último secretário de Educação, você aqui em Carpina, Ferreirinha, me parece que entendia bem de educação. Não. Porque assim, um prefeito, ele precisa dos seus secretários porque ele não entende de tudo. E um secretário tem que estar lá para tomar a decisão e dizer, olha, prefeito, a gente vai fazer assim, por isso, isso, isso e isso. Eu não quero aqui, porque eu gosto de Ferreira, mas eu estou falando aqui do profissional. Pois não. Ferreira, se um professor solicitasse uma licença-prêmio, Ferreira teria que ir conversar com Botafogo, como se fosse pedir, implorar. Não, você é o secretário, você tem que tomar a decisão. Direito do você vai contratar um profissional, o vereador indicou fulano para ser contratado. Mas o secretário tem que ver se aquela pessoa tem competência para estar ali e não aceitar tudo que os outros mandam. Nesse caso, ele é um secretário lagartixa. Assim. Ferreira, em momento nenhum, se impôs com o Botafogo, porque era ele que assinava todos os empenhos, era o nome dele que estava lá, e normalmente se impôs com o Botafogo para dar um reajuste salarial digno. Fizemos uma greve, Ferreira foi para uma conciliação, lá não se dizia coisa com coisa, só para querer tapar o sol com a peneira. Então, para mim, isso não é uma pessoa que entende educação. Já lá em Vicência, o prefeito estava presente. Mas a secretária da Educação dizia assim, 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 e o prefeito, que era advogado, que não é advogado, mas não entende tudo de educação, ele acatava, porque ele via que ela estava dizendo certo. Então, um secretário feito lá em Lagoa do Carro, a gente vê que o secretário, ele é um secretário em Lagoa do Carro? É uma secretária. Né? Aí a gente agora pode ir também para Limoeiro, projeto de lei. Está dentro Tá. Inclusive o vice-presidente do sindicato, que hoje está em Caruaru, senão ele estaria aqui presente comigo, porque o vice-presidente, professor Luiz Pereira, ele é professor de Carpina e professor de Limoeiro. E ele hoje está fazendo uma formação em Caruaru, porque ele faz parte do conselho do Fundeb, tanto de Carpina como de Limoeiro. Sim. Mas ele foi para essa formação através de Limoeiro para fazer esse curso. Então, Limoeiro, o projeto já foi enviado à Casa Legislativa. Eu acredito que agora os professores já estão recebendo agora, se não já receberam, mas nesse pagamento de março já recebe. Entendeu? A Limoeiro teve um secretário de Educação, eu não sei se é o mesmo, porque o prefeito é o mesmo, que é Fernando Melo. Fernando Melo. Fernando Melo. Ele é conhecedor, porque ele foi do SINDEP também. Mas eu não discuti o reajuste esse ano com Fernando Melo, não. Esse ano o reajuste foi discutido com o secretário de governo. Certo. Entendeu? Porque assim, Fernando é uma pessoa que entende também muito de educação, é muito político. É político. Mas aí a gente viu que tinha umas coisas que a gente precisava ajustar, porque assim, Fernando
por ser político, ser Sintep, às vezes não quer dar um não a um grupo de professores lá que fizeram uma associação, que não diz coisa com coisa, entendeu? Aí Fernando fica, às vezes, assim, querendo agradar. Aí a gente conversou com o assessor direto do prefeito, né? Que é um advogado. Secretário de governo. Secretário de governo, que é Saulo, né? Doutor Saulo, um excelente advogado. E aí a gente fez a negociação lá com ele. Não passamos pela Secretaria de Educação esse ano. E ficou certo, ficou acordado já para já vai ter um aumento agora, no final de março. Se o professor já recebeu, mas deve estar recebendo agora em março. Inclusive eu... Em Limoeiro, né? Limoeiro. Quer dizer, Carpina, você está... Carpina é que a gente está aguardando agora final de abril. Nazaré é com vocês? Sim, tem Nazaré também. Nazaré, eu tive uma conversa com a secretária de Educação, eu me esqueci o nome dela, é Dó, não sei o que, me esqueci o nome dela. Eu vi que ela era uma mulher muito assim, competente para estar na frente da Secretaria de Educação, só que ela me pediu um tempo. Né? Me deu um tempo para eu sentar, para eu ver, porque lá geralmente os aumentos de Nazaré da Mata não é no primeiro semestre, é sempre no segundo semestre, com efeito retroativo a janeiro. Sei. Aí por conta disso, e eu tenho outros municípios, eu ainda não voltei nela, estou voltando agora em abril, porque ela me deu, pediu a mim 3 meses para ela se situar, para ver as coisas, e agora em abril a gente está... Cada município tem uma data base? Olha, além do piso de professor, a legislação a 11.738, ela diz que o reajuste tem que ser em janeiro. Só que os prefeitos, ele pode dar o reajuste em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, maio, junho, julho, agora com efeito retroativo. Sei. Entendeu? Aí, cada município tem o seu tempo de dar esse reajuste. Tem município que não tem, por escrito, data base. E aí o sindicato fica insistindo até a gente conseguir esse reajuste. E num tempo como esse, que tem novos gestores que estão chegando, sentando na cadeira para ver a questão econômica do município, aí é preciso haver esse relaxamento. E outra coisa, uma das coisas que os secretários de Educação e prefeito, eles têm assim, uma dificuldade muito grande, é o quantitativo de professores nossos que estão doentes. A doença da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. O pó-de-giz. Existe ainda o pó-de-giz? Não existe mais, mas existe a doença das cordas vocais, daquele professor certo, fala, porque não era nem para ser pó-de-giz. A insalubridade do professor, porque tem aquele professor que realmente não fala miando e quase nem fala, só escreve. Mas tem professor, principalmente, eu fui professora de matemática, professor de matemática tem que entrar falando e sai falando, porque tem que explicar até o aluno entender. E eu tinha, quando eu fiquei 21 anos dentro da sala de aula, e quando eu saí, as minhas cordas vocais já tinha tudo arrebentado. E eu tinha um período que quando eu ia cuspir, era sangue. Houve um período que eu, para ministrar minha aula, sem querer sair da sala de aula, porque não é todo professor que gosta... Quantos anos na sala de aula? 21 anos. Aí foi quando eu saí para o mundo sindical, mas eu já tinha 21 anos de fixo, de carteira assinada, porque eu comecei a lecionar, eu morava no Engenho Terra Vermelha, e lá o povo não gostava de estudar, mas eu gostava. Terra Vermelha é Carpina. É Carpina, né? É Carpina, nasci lá no Engenho. E lá eu comecei a ministrar aula, porque a gente morava no limite de Carpina, Buenos Aires e Limoeiro. Tanto é que toda a minha vida estudantil, uma parte foi em Buenos Aires, até naquela época, 4ª série, e depois, até me formar de professora, foi Limoeiro. Mas meu primeiro emprego foi Carpina. Foi Carpina. Mas eu comecei a lecionar como substituta aos 14 anos de idade. Mas lá em Terra Vermelha... Eu comecei a ser substituta em Canafístula, que é Buenos Aires. Que é pertinho de Terra Vermelha. É limite. E agora, minha sala de aula mesmo, eu comecei com 17 anos no Engenho Terra Vermelha, onde eu nasci. Me criei, saí de lá com 19 anos. Ensinei que coisa linda, né, rapaz? Lecionar para onde nasceu dá um orgulho danado. Né? Eu tenho orgulho, assim, minha professora já morreu, minha professora da primeira até a 4ª série, que foi a primeira professora minha.
E quando ela estava já prestes a se aposentar, ela teve antes dela se aposentar, ela teve um problema muito sério de bursite e não podia mais levantar a mão para escrever. E ela ficou de licença médica. E lá tinha duas colegas, fora eu, que tá estudando junto comigo. Aí ela disse assim, para me substituir, quem tem que ficar é Mercedes. Aquilo foi um orgulho muito grande. Aí eu fui dar uma aula para ela ver, né? Aí eu me lembro que ela colocou assim na minha ficha, que eu estagiei com ela, né? Depois eu fazia o 2º ano de magistério, quando ela botou assim, que bom saber que a semente que eu plantei não só germinou e cresceu, mas que já dá bons frutos. Eu nunca esqueço dessa. É emocionante, né? E ela disse, só quem fica na minha sala é ela. E eu fiquei 1 ano ensinando no lugar dela, até ela dar entrada no processo e vir uma professora efetiva. Que coisa maravilhosa. Professora Mercedes, e quanto é o piso do professor nos municípios? É unificado? Não? O piso nacional hoje, para 40 horas semanais, ele está, eu vou dizer bem aqui, olhando para eu não me perder, para 40 horas semanais. O piso inicial da carreira é R$ 4.867,77. R$ 4.867. Aí o professor tem que dar 30 aulas por semana. Nas 40 horas? Isso. 40 horas significa dizer que é de manhã e de tarde. Né? Se um professor ele pode trabalhar todas as manhãs fechado e mais uma tarde, aí ele fecha as 30 horas semanais. E ao professor que tem 30 horas semanais, o piso hoje é R$ 3.650,83. Afora o piso do professor, qual a outra vantagem do professor? Aí é pelos estudos e... Porque ele vai aprimorando os estudos. E pelo tempo de serviço, que antigamente era chamado quinquênios. Agora, aqui tem um instituto, o INPANC, que é um Instituto Municipal de Aposentadoria para os servidores municipais. O professor se aposenta pelo INPANC ou pela Previdência? Deixa eu fazer logo uma correção. Até 2008, ele era INPANC. A partir de 2000, porque era Instituto de Previdência Municipal e Assistência de Carpina. Só que o Tribunal de Contas não aceitava mais a assistência. Tanto é que o Estado tem o Funafim, tem o SACEP. Né? Então, ficou IPMC. Agora não é mais IPANC. IPMC, que é Instituto de Previdência Municipal de Carpina. Todo servidor público efetivos, ele é aposentado, inclusive eu, que já sou aposentado desde 2016, pelo Instituto de Previdência do município de Carpina. Que o dinheiro do Instituto de Previdência, ele é meio assim, é uma escassez de dinheiro, porque os prefeitos passados, ele descontava do servidor, mas não repassava para o Instituto de Previdência. Então, a maioria dos institutos de previdência do Brasil é falido. E as duras penas, prefeita agora e presidente do Instituto, Dolores Camarote, ela tem honrado os pagamentos da gente direitinho. Mas o município tem que fazer aporte, porque aquilo que arrecada hoje dos que estão na ativa não cobre os aposentados. Então, mas em muitos municípios assim. Aí tem que fazer esse aporte. E os prefeitos ficam pela misericórdia, porque além de ter a sua folha efetiva, quando vai dar o reajuste, tem que ver também os aposentados. É por isso que tem prefeito que não olha com bons olhos para a educação. Porque esses institutos, que alguns prefeitos, inclusive, negociaram o dinheiro do INPANC, que era chamado INPANC, e pegaram, estão em débito, e para pagar a aposentadoria daqueles profissionais, tem que tirar de outro lugar para pagar. Mas o aposentado não tem nada a ver com isso, não é? E o professor quer receber em dia. Para fazer uma pausa, professora
só para dizer que você que está assistindo a nossa conversa aqui pelo Instagram, mas pelo YouTube também, você inscreva-se no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Blog Hildebrando Marques, programa Hildebrando Marques. Aqui é a sequência, a hora da verdade. Dando prosseguimento, meus amigos, voltando com a professora Mercedes Silveira, que é uma batalhadora, né, para esta categoria de profissionais da educação, que é uma categoria às vezes muito sofrida, e tem no estado ainda professores que não são sindicalizados, que a gente sabe que sofre com a lei que os prefeitos criam para ele, e até às vezes sem pagar o piso do professor, né? E vem o dinheiro do Fundef, vem dinheiro disso, aquilo, outro. Agora, o prefeito diz o seguinte, olha, Hildebrando, o dinheiro que chega para a merenda não dá para comprar um pão, porque a gente dá a merenda às vezes 2 vezes ao dia, e quando vem o dinheiro para a merenda vem tanto assim, e a prefeitura tem que arcar. Sim, mas se a escola é da prefeitura, vocês têm que fazer o planejamento exatamente em cima disso. E a aposentadoria é outra coisa que eles falam muito. E a professora Mercedes Silveira é tida como uma mulher guerreira, valente e inflexível nos seus pontos de vista. É isso mesmo, professora? Eu não sei, porque assim, eu venho de uma vida assim, dura, difícil. Depois quando fui estudar, eu fiz um curso de matemática, que é um curso duro, difícil. Sou uma cristã que lê uma Bíblia, que a Bíblia é o sim, sim, não, não. Tudo isso vai moldando a nossa personalidade. Verdade. Aí, eu digo assim, eu sei que eu não sou uma pessoa má, mas só que eu não digo o que o pessoal quer ouvir, eu digo o que é de verdade. Então o povo não gosta. A realidade dos fatos. O povo não gosta de ouvir a verdade. Às vezes chega lá no sindicato com uma demanda, aí eu digo, não é assim, é assim. Vai conversar com o seu amigo Antônio Lopes, meu esposo, ele já é aquela pessoa que atende, que deixa a pessoa mais à vontade, que as pessoas saem dizendo, bom, é ele. A professora Mercedes Silveira é casada com um amigo meu, Antônio Lopes, que também é presidente de um sindicato que é o Sisemuc, Sindemup, né? Sisemuc. Que é uma figura dócil, sabe? Ele gosta de conversar, eu adoro Antônio Lopes. Aí, eu acho que nas conversas com os professores ou com o secretário, naquela conversa, que ele é muito, sabe, leve de conversa. Não é? Deixa eu te contar uma. Um dia chegou, isso foi no ano 2013, chegou uma professora lá, viu, Paula? Chegou uma professora lá, ela estava meio estressada, e ela chamou uns palavrão, e ele conversou com ela. E disse a ela que no outro dia ela fosse conversar comigo, que no momento eu não estava. Aí quando foi no outro dia que ela chegou com aquela boca... A senhora é educadora, é? Porque a senhora está falando muito feio. Isso não é palavra para uma educadora. Ela saiu e disse assim, eu sou mais o marido dela do que ela é muito chata. Mas eu disse a verdade. Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Não é? Então ele é aquela pessoa assim... Pronto, teve uma época, quando o prefeito Carpina era Carlinho do Moinho, aí o Carlinho do Moinho não pagava o salário nos dias corretos. Sei. Aí, para eu provar na justiça que o servidor não recebeu, eu dizia assim, vá buscar o extrato. Aí tinha servidor que chegava com saldo. Olha, o saldo não prova que você não recebeu, porque poderia ser que você tirasse o dinheiro e depois ficasse com o saldo zerado. Aí eu dizia assim, não, esse papel não serve, eu quero o extrato bancário. Aí ela saiu junto, me entregava a ele recebia.
Aí ela depois dizia lá na frente, tá vendo? Ela não quis e ele recebeu. Agora depois eu ia pra cima dele. Disse, você não queira ser bonzinho, não. Porque eu sou assim, por isso que eu sou durona. A pessoa, não, você é durona. Mas é porque eu gosto das coisas certas. E o povo gosta de ouvir o que o ouvido quer ouvir e não quer a verdade. Gosta de... Eu tive o maior problema agora esse ano numa assembleia em Carpina, porque assim, Ideobrando, se você recebe... As assembleias do sindicato são feitas lá no sindicato, tem um auditório lá. Você precisa conhecer, eu vou lá. Precisa ir, pode ir para conhecer o espaço. Aí eu fiz essa assembleia e eu disse, olha professores, há professores que estão se matando todo dia na sua sala de aula, cumprindo a sua carga horária. Todo dia vai trabalhar. E há professores... que é amigo de prefeito, de vereador, de diretor de escola, deslocado lá, que não cumpre a carga horária, aí o prefeito tem que contratar alguém para trabalhar no lugar dele e ganha o seu salário e deixa de ter um aumento justo para quem realmente está trabalhando. É verdade. Então, professor, eu não vou concordar com esse tipo de atitude, eu vou fiscalizar. Me levantou-se uma lá que tinha perdido o cargo, sei lá o que foi, me chamou de mal educada, que não sei o quê, e eu fui nessa assembleia tinha 225 professores. É muita gente. Foi. Essa foi uma das grandes, viu? Foi dia 17 de fevereiro, essa assembleia. E ela me chamou de mal educada, aí um grupo, eu pensei que tinha sido uns 30 professores que tinham aplaudido ela. Aí quem estava mais... observando, disse, não chegou a 15 e a gente contou quem eram as pessoas que aplaudiu. Entendeu? Os que estavam, a maioria sabia que eu estava dizendo a verdade. Porque, veja só, Ideobrando, você recebe um piso de 40 horas. Você sabe que tem que trabalhar todas as manhãs e uma tarde. Aí você não está trabalhando. Só quer trabalhar à noite, porque trabalha o dia todinho no estado. À noite você só trabalha 3 horas. Mas você não quer abrir mão do seu salário. Por falar nisso, professora, o médico, o professor, não sei qual é a outra categoria, ele pode exercer sua função como professor no município e no estado. Isso. Mas desde que tenha compatibilidade de horário. De horário, não é? Você não pode. Porque eu trabalho em 2 municípios, não tenho tempo, não. Você só pode... Por exemplo, se você trabalha em Carpina e trabalha em Recife, será que tem compatibilidade de você trabalhar aqui e se deslocar para lá e conseguir lá ministrar suas aulas? Fica difícil. Então, a lei permite, a Constituição Federal, ela é bem clara lá no seu artigo, se eu não me engano, é o 37, que um professor, um médico, os profissionais da saúde, né, pode ter dois empregos, mas... desde que haja compatibilidade de horário. Aí eu trabalhar o dia todinho num estado e não querer reduzir minha carga horária, e eu já estou sabendo aqui de Carpina que tem uns probleminhas já que está chegando a mim. Eu vou ter uma conversa com a secretária de Educação, que por sinal também é boa, preparada, né? Pelo menos na área de educação, vejo que ela tem um conhecimento muito bom dentro da educação e é muito dinâmica. E que já tem coisas aparecendo aqui. Porque eu digo assim, vamos todo mundo trabalhar para que todo mundo possa receber. É por isso, Ideobrando, que eu sou chata, que eu sou exigente. Porque eu dizia, meu filho, no ano de 2014... meu filho passou num concurso público para professor de matemática do estado da Paraíba. Mas também, na capital mesmo, mas também era do estado, não, foi o município da Paraíba. Mas também ele tinha um trabalho aqui. Ele podia ter a compatibilidade de horário? Podia. Porque lá ele tinha uma carga horária de 30 horas, com 2 dias ele fechava ou 3 dias. Ele chega em casa, mãe, mas eu cheguei lá, a diretora não queria me dar aula desse jeito, e eu tinha que ser meu horário é esse. Eu olhei para ele e disse assim, olha aqui, você prestou um concurso público para servir ao público. Não é o público servir ao privado, não. Meu filho foi dormir com raiva de mim. Outro dia eu dizendo isso a ele, ele disse, mãe, eu nem me lembro disso. Eu disse, bem, eu lembro. Você foi dormir nesse dia chateado com a sua mãe. Quando passou mais ou menos um mês, na escola onde você trabalhava, aconteceu um caso semelhante ao seu, foi que você disse, mãe, bem que a senhora falou.
Entendeu? Então eu sou exemplo, eu sou assim, não é com os de fora não, com meu filho também. Eu tenho um filho que ele trabalhando, ele é engenheiro. Mãe, eu chego lá, eu faço, eu digo que é para fazer assim. E eu sei lá, quando eu saio, se aquele pessoal faz do jeito que eu faço, eu disse, olha, faça sempre o certo. A gente tem que sempre fazer o certo. Doa em quem doer, porque quem está nos observando não é o homem da terra, não, é o Pai Celestial. Então a gente tem que fazer o certo. Se a gente agrada, bem. Se não agrada, mas a gente tem a consciência de que fiz o correto. Professora Mercedes, é católica ou é evangélica? Eu sou evangélica. Sou batista. Ô, professora, e esses casos de professores e professores deslocados da sala de aula para se vir a uma outra secretaria, um outro órgão, como é que é? Ele pode servir, sim, agora ele não pode constar nessa folha que é pago com o dinheiro do Fundeb. E que às vezes muitos prefeitos, e é um dos casos que eu acredito que o conselho do Fundeb de Carpina deva reprovar as contas de Manuel Botafogo. Eu espero que essa gestão tenha chamado o conselho para fazer isso, porque ele nunca entregou ao conselho a folha de pagamento, que era para o conselho não detectar que Messias Silveira, vamos dar um exemplo. Que conselho é esse, professor? É o conselho do Fundeb, é conselho de acompanhamento. Todo município tem? Todo município tem. Certo. E o de Carpina é indicado pelo sindicato. O conselheiro de Carpina é o vice-presidente do sindicato. Certo. E eu estou lhe dizendo isso. Quantas pessoas? O conselho vai indicado pelo sindicato, indicado pela prefeitura, da própria Secretaria de Educação, do Conselho Tutelar, do governo federal, do estado, né, da GRE, indica também, e também da sociedade civil, de igrejas, essas São coisas. 6 ou 7? E dos pais. Eu nem contei aí, mas pelo que a senhora disse aí, mas dá 7 a 8. É um conselho. Então esse conselho tem uma força, né? Tem. Só que todos os prefeitos, às vezes, querem burlar. O Conselho de Limoeiro, teve um ano que o nosso vice-presidente é conselheiro de lá, e foi quando ele entrou lá na administração. Aí era para aprovar as contas do prefeito. Porque até as construções que é feita, tudo tem que passar pelo conselho, para o conselho ver e ir lá para constatar se aquele pagamento que foi feito, aquele empenho, realmente foi realizado. E o de Limoeiro... Tem um projeto para uma melhoria de salas de aula. Aquele dinheiro é específico? É aquele dinheiro. Vem para a prefeitura? Vem para a prefeitura. E a prefeitura tem que fazer aquilo para prestar conta daquilo. Isso. E o conselho tem que fiscalizar. E se estiver errado, tem que informar o secretário de Educação que aquilo ali está errado. Então, vê o papel de um conselheiro. Aí, às vezes, bota um conselheiro que só sabe fazer assim ou assim. Aí, quando vai um representante do sindicato, que é uma pessoa assim que tem conhecimento, aí é visto como feio. Muitas prestações de conta de Carpina foram aprovadas, porque os conselheiros da época, eles faziam o seguinte, aprovavam tudo que Manuel Botafogo mandava. Quando eu era conselheira, que eu já fui conselheira em Carpina, em 2007, 2008, eu era sempre voto vencido. A maioria aprovava aquilo que eu reprovava. Aí eu dizia, tem que constar na ata que eu, conselheira Messias Silveira, reprovou por isso, isso, isso e isso. Antigamente, o Tribunal de Contas, quando ia analisar as contas do prefeito, pegava um parecer assinado pelo presidente do conselho. E o presidente do conselho sempre era aquela pessoa do prefeito. Sei. Agora, o Tribunal de Contas não quer mais aquele parecer, quer a ata do tempo todo. E a pessoa, o presidente do conselho tem que ser indicado pelo sindicato? Não, o conselheiro é indicado pelo sindicato. Sim. O presidente do conselho é escolhido entre eles, os pais. Ah, certo. Entendeu? É. Aí, na época, só quem era que ia votar num do sindicato? Ia votar nos do prefeito, que muitas vezes até o da sociedade civil
dos conselhos de pais e mães, eram tudo pessoas já amiguinhos do prefeito. Sim. Então, só o conselheiro do sindicato que fala. E eu falava muito e fazia coxa. Tem agora o Tribunal de Contas. Hoje eu faço parte do Conselho da Previdência de Carpina. O Tribunal de Contas não quer mais aquele parecer finalzinho assinado por um presidente do conselho, não. Ele quer as atas do ano todinho. Sei. E é por isso que quando a gente fala, a gente tem que falar com convicção, com a verdade e fazer constar em ata aquilo que a gente fala. Carpina tem quantas escolas municipais? Se eu não estou enganada, é 26 ou é 27. 26, né? É, 26, porque tem uns anexos, né? A gente, ou é 26 ou é 27. Agora, esses 26, 27 escolas, os professores, quando eu falo professores no geral, professor e professora, são todos associados ou tem algum? Hoje nós temos 367 professores da ativa efetivos. E desses 367, nós temos 306 professores filiados ao sindicato. Eu acho que tem mais, porque essa semana a atendente disse a mim, olha, na mesa, chegou uma pessoa para se filiar, disse que já era para ter vindo se filiar, porque todo mundo ganha as coisas e ela não vinha se filiar e ela nunca ganha nada, porque os outros ganham e ela não se filiou, não entrou com ação na justiça. Então a gente deve ter mais do que 306 filiados. As merendeiros. No Sindicato Seu Antônio. De Antônio, né? Lopes, Cisemuc. Então, esse aí tem mais conversa com o Antônio, né? Essa aí... o seu só meu só professor. Só professor. E o Antônio, que é da Mata Norte, né? Agora, Antônio abrange tudo da Mata Norte? Parece que é 7 ou é 9 cidades, o minha é 12. Agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade, se você permitir, para fazer um assunto que está aí bem em pauta, que é Fica à vontade, a divisão dos precatórios do Fundef. O que é isso? Isso é um dinheiro que os municípios, desde 2006, que entraram com essa ação na justiça, o município, através da AMUP, foi quem ingressou com a ação para os prefeitos, um dinheiro que o governo federal tinha deixado de repassar para os nossos municípios, que 60% desse dinheiro era dos nossos professores. Então, dinheiro bom, né? Então, Carpina só veio receber já as 2 parcelas com os juros, agora dia 10 de dezembro de 2024. Os 40% foi o que o seu Manuel gastou. Então, está os 60% lá para ser dividido entre os professores. Então, eu gostaria de dizer aos nossos professores que estão nos ouvindo, que fique de olho no portal da prefeitura. A prefeitura, ou ainda essa semana, que a gente está quinta e sexta, ou na próxima semana, está aí no portal dela anunciando como vai ser dividido esse dinheiro, e vocês têm que correr para ir buscar os documentos, só os contratados que ainda não têm nem o contrato e nem o contra-cheque. Se você que trabalhou de 2001 a 2006 tem em casa ou seus contra-cheques ou seu contrato de trabalho, também fique em casa por enquanto, só de olho no portal da prefeitura, que depois vai ser disponibilizado um link onde você vai escanear o seu contra-cheque ou o seu contrato de trabalho e jogar lá naquele link no sistema para a comissão fazer a divisão desse dinheiro. Agora, se você que trabalhou de 2001 a 2006, você não guardou seu contrato de trabalho, você não guardou também os contra-cheques, aí vai até a Secretaria de Educação preencher um requerimento lá solicitando o seu livro de ponto. Mas só vá à Secretaria de Educação aquele que nem tem o contrato e nem tem os contra-cheques. Você tem contra-cheque ou contrato, nem precisa. Tenho só o contrato, ótimo. Tenho só o contra-cheque, ótimo. Vai para a secretaria, não. Agora, se você nem tem contrato, nem contra-cheque, aí sim é que você vai até a Secretaria de Educação. Porque, para esse dinheiro ser dividido, a gente precisa saber quem foram os professores que trabalharam de 2001 a 2006, para poder dividir esses quase 9 milhões de reais que está já depositado em uma conta do município, que não pode ser tocada, que nós temos
acompanhado para que ninguém meta a mão nos 60% que é dos nossos E os professores. 40%? Os 40% Botafogo já meteu a mão em 10 de dezembro de 2024. E onde está esse dinheiro? Aí quem tem que ver onde é que foi dinheiro, se foi aplicado errado, é a nova gestão. Que se ele Mas vai ter que prestar conta, né? Que se ele gastou, é de vocês. Não, os 40% não é do professor. Ah, não? É do município. Certo. Agora, se ele gastou o dinheiro indevido, ele vai ter que responder através de processos judiciais. Se ele gastou certo, tudo bem. Mas se ele gastou errado... Mas ele tem que ser gasto na educação. Na educação. Professora, e o caso dos efetivos, os contratados também são sindicalizados? Não, os contratados eles nunca se sindicalizam, porque assim, quando chega lá a ficha para descontar que o patrão vê, eita, já está querendo, já está querendo botar a prefeitura em justiça, não sei o que lá, e eles têm medo, né? É por medo. Bem que eles querem, mas às vezes... tem contratados em sala de aula, não tem? Tem muitos, muitos. É aquilo que eu digo a você, o professor... Às vezes não quer trabalhar, uns é porque estão doentes. Aí tem que contratar. Aí tem que contratar. Viu? E eu acho que são uma boa cota, né? Muitos contratos. Pronto, a escola mesmo, eu fui visitar a escola Maria Anunciada essa semana, só tem 2 professores efetivos. 2? Na sala de aula, o resto é tudo contrato. E essa questão de carteiras, o local de ensino... Tem escolas, eu sei que tem algumas escolas que são climatizadas, mas a maioria não é. Ideobrando. Isso o sindicato também fez. Olha, Ideobrando, é uma vergonha as escolas de Carpina. Ave Maria. Ideobrando, você precisa. Eu fui essa semana ver uma questão lá no Maria Anunciada. Olha, se liga um ar-condicionado, o outro não pode ligar. Que dá um pane. Um calor, eu entrei numa sala, eu acredito que aquela sala não tinha 15 alunos. Era um calor insuportável. Imagina. É para matar professor e aluno, é por isso que nossos professores adoecem tanto. Ah, certo. Porque é insuportável o calor das salas de aula. Nem ventilador tem. Mas não resolve, tinha ventilador, mas não resolve. Sei. O ventilador, aí é que assopra tudo e esquenta tudo. A aluno, aquela adrenalina, quando eu entrei nessa sala, tinha terminado o intervalo, que é chamado recreio. Um calor insuportável, não tem professor, não tem garganta de professor, não tem saúde física de professor e mental que suporte aquelas condições de sala de aula. Carpina, essa prefeita, ela tem muito que trabalhar pela educação de Carpina. Não posso ainda estou falando aqui, mas não estou fazendo nenhuma crítica, porque começou agora. Mas Carpina foi uma visão muito arcaica para a educação de Carpina. Até a escola nova. Você já foi visitar a escola nova? Não, aqui no bairro do Cajá. Já foi lá? Não, foi coberta com telha brasilite. É amianto aquilo, né? Cimento, eu sei qual é. Quente, eu fui lá quando ainda não tinha colocado o gesso. Brasilite, aquelas telhas que chama brasilite. Se eu uso outro nome, é aquelas que esquenta demais. Então, as escolas de Carpina é horrível trabalhar nas nossas escolas. Sofre o aluno e sofre o docente. Adoece todos. Entendeu? Carpina. É por isso. Mas a reclamação dos docentes também nesse sentido? Tem muito. Pronto, eu fui visitar porque um pai lá de Maria Anunciada fez a denúncia, mas também o professor não deixou de não dizer que estava sofrendo ali. Banheiro sujo, às vezes falta. Não, os banheiros até que eu não achei assim sujo, né? Assim, os diretores têm aquele cuidado. Mas, agora uma escolinha que eu gostei até assim, que eu só entrei numa sala de aula, foi o Ernesto Ribeiro. Eu achei o clima mais gostoso. Não é onde a caixa d'água estava para cair? Mas já foi. A diretora essa gestão já tirou. Tirou. É porque é um perigo aquilo ali. A quantidade de alunos numa sala, o máximo que se pode ter, parece que é 40 alunos, né? Depende do ano, né? Que antigamente a gente dizia da série, né? E tem que ter 1 metro quadrado para cada aluno dentro da sala. E aí, quando se coloca, às vezes os alunos do
do 6º ano por diante já pode ter mais de que 35 alunos, mas desde que tenha 1 metro quadrado para cada aluno. Certo. E a questão da merenda, quem é que fiscaliza? É o Conselho da Merenda Escolar. Sei. Eu não sei nem como é que está funcionando. É um outro conselho. É outro conselho. Um outro conselho. O Conselho do Fundeb é só para fiscalizar dinheiro. Eu sei. Conselho da Merenda fiscaliza merenda escolar. E Conselho Municipal de Educação fiscaliza tudo. Merenda, tudo. São 3 conselhos. O Conselho Municipal. São 3 conselhos. 3 conselhos. Só na educação. Na gestão. O conselho que envolve o dinheiro. Fundeb. O dinheiro do Fundeb, o Conselho da Merenda Escolar. E o Conselho Municipal de Educação. Esse Conselho Municipal de Educação, ele é envolvido, se envolve em quê? O Conselho Municipal de Educação, ele tem que estar paralelo ao secretário de Educação. O secretário de Educação executa o que o Conselho determina. Só que o Conselho não funciona porque a maioria... É a indicação do prefeito. Né? Quem manda, às vezes, não é nem o secretário, quem manda é o prefeito. Entendeu? Quem manda são os prefeitos e secretários. Tem secretário que a gente vê que ele se posiciona porque ele sabe, ele fala ao prefeito, ele explica, ele diz, tem que fazer assim, se não fizer assim, mas a maioria dos prefeitos, você estava falando assim, tem prefeito que diz que o dinheiro não dá para pagar a merenda. Eu queria que eles dissessem isso em plena campanha eleitoral. Nas campanhas eleitorais, o prefeito e os candidatos não se preocupam com a merenda, com salário de professor, com processos que tramitam na justiça. Ninguém foi lá no sindicato para saber de nada. Quando assume a prefeitura, porque tem R$1 milhão para pagar de precatório. Eu disse, vocês souberem agora, eu já vi há muito mais tempo. Só que no sindicato tem 600 processos inscritos. E há várias reclamações. Várias reclamações que vai todo, já é processo que já está em precatório. Vai para a justiça, ganha, vai para precatório. E aí agora vocês vieram ver, então, eles quando estão em plena campanha eleitoral, o negócio deles é chegar lá. Aí quando chega, fica dizendo, o dinheiro não dá para isso, não dá para aquilo, porque não viu isso antes. Um professor se aposenta com quanto tempo de serviço? Com a nova legislação, né, foi feita a reforma, a emenda 103 de 2019, a professora vai para 57 anos e 25 anos de serviço. 57 de idade e 25 de serviço. E o professor para 62 e 25 anos de serviço. Ao mesmo tempo de serviço. Só mudou a idade. Mas eu acho que... Agora, veja só, isso os municípios que acataram o que determina a emenda constitucional. Há municípios que fez uma flexibilização nas aposentadorias, porque cada município tem sua lei própria para aposentar. A lei orgânica do município. Agora, como eu estou falando genérico, que a maioria segue o que a reforma da Previdência determinou. Professora B.C. Silveira, essa grande batalhadora pela educação. Há quanto tempo lá no sindicato, professora, que é presidente? Que eu estou no sindicato, eu estou desde 98. Sim, mas aí você já saí, já entrei, já saí, entendeu? Mas assim, nunca assim, me ausentei totalmente do mundo sindical. Às vezes eu sou presidente, meu mandato termina agora em 2027, e já estou preparando o vice-presidente, porque tem muita gente que quer ser presidente, mas tem que ter seriedade no trabalho. Então a gente está aí com o vice-presidente, professor Luiz Pereira. O mandato é de quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Aí estou no meu 2º mandato. Aí eu estou preparando ele. Pode fazer reeleição? Quero mais não. Quando eu fiz o estatuto, só dizia, eu posso ficar em qualquer cargo de sindicato, mas presidente, não. Entendeu? Porque assim, quando eu fui fazer o estatuto, que a gente fez o estatuto em 2016, eu tive o cuidado de fazer isso, para ninguém se perpetuar dentro da presidência de um sindicato. Mas também a gente não pode deixar que o sindicato caia na mão de aventureiros. Então, o professor Luiz Pereira é professor de Carpina ele mora em Aliança, é professor de Carpina e de Limoeiro, terminou o curso de Direito, que é uma coisa que o sindicato estimula o dirigente sindical a fazer o curso de Direito, porque tem que conhecer o direito para saber o que está fazendo, e se for da vontade de Deus, ele vai ser o sucessor.
o meu sucessor, né? Eu posso ficar, ele diz, não, mas eu não posso sair do mundo sindical ainda não. Bom, eu posso não sair, agora ser presidente eu não quero. Que inclusive está no estatuto que a senhora criou, né? E eu não quero. E aí não faz reforma no estatuto. Não faço reforma no estatuto para eu ficar como presidente. Só se for obrigação Deus determinar. Mas minha vontade não. Posso estar no meio para ajudar. Eu já vou fazer 59 anos de idade, já estou aposentada, eu preciso também viver, porque um presidente de sindicato não vive, não. Ninguém liga para você para agradecer nada, não. Pronto, eu não tirei férias. Vou tirar férias no dia 1º de junho. 15 dias só. Você vai ver que não vai aparecer um bonitinho que vai dizer, mas isso é tempo de você tirar férias? Porque é assim que faz. Da última vez que eu tirei uma férias, 15 dias de férias, eu passei 2 anos pagando uma passagem para ir para a Itália. Passei 2 anos pagando, sem férias. Num dia que eu tirei minhas férias, recebi várias. Isso não era dia de você tirar férias, não, porque a gente aqui está sofrendo por isso. Mas olha a ingratidão. Você também não pode sair e postar uma foto, que é como se você não recebesse seu dinheiro. E que o dinheiro é da entidade. Ninguém pode ter um carro, porque o carro é da entidade. Ninguém pode comer no restaurante que está comendo com o dinheiro da entidade. Então, a vida de sindicalista é uma vida muito sofrida. E policiada, então, também. Muito. Professora Mercedes Silveira, lamentavelmente chegamos ao final da nossa conversa. Foi ótimo. Eu quero agradecer a sua presença, me honra muito, porque quando eu convido a senhora, a gente sabe que a gente vai ter uma pessoa sincera, honesta, transparente, com a categoria que a senhora lidera, e eu quero lhe desejar muito sucesso. E tomara que o Luiz Farias, Luiz Farias? Pereira, e a senhora está preparada para sucedê-la, tenha a mesma dedicação, o mesmo denodo que a senhora tem para essa categoria, que às vezes fica alegre, porque se for pelo gestor municipal, é relegado a terceiro plano. E é um profissional importante para qualquer pessoa, porque é dali que há um encaminhamento para o mundo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar é só entrar em contato, que eu vejo lá na minha agenda, aí eu digo se eu posso tal dia, se vocês puderem, estaremos sempre presentes e dizendo sempre, não vencemos todas as vezes que lutamos, mas perdemos todas as vezes que deixamos de lutar. Lindo, lindo isso. De gente batalhadora mesmo. Obrigado, professora. Não, nada. E a gente volta.